Oi, galerinha. Boa noite. Apesar que para mim aqui é boa tarde. Como vocês estão? Vou usar uma nova técnica aqui para ver se dá certo. Espero que sim, né? Esse será nosso último vídeo. Encerramos o nosso conteúdo com esse vídeo aqui. Queria dizer para vocês que ontem fiquei até às 11 horas da noite gravando esse vídeo. E na hora de postar ele, eu tô fazendo tudo através do YouTube, deu erro. E aí a gente tá tendo que gravar mais uma vez, mas faz parte. Topamos o desafio e vamos que vamos. Eu acho até que esse vídeo agora vai ficar melhor porque vai ficar sem eco. Eu tinha gravado com um microfone, né, na aula de ontem. Achei que não deu muita diferença, né? Então eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que agora a gente vai realmente conseguir ter o maior aproveitamento. Acho que vocês vão entender melhor, a minha dicção vai ficar mais clara para vocês aqui. E vamos começar, tá? Então a gente está na parte final dos benefícios previdenciários. A gente finalizou no último vídeo falando sobre os benefícios cabíveis aos dependentes. A gente viu a pensão por morte, não foi isso? Então hoje, agora, nós vamos ver, para finalizar os benefícios, o auxílio reclusão. Depois que a gente terminar o auxílio reclusão, a gente vai ver um pouco dos benefícios assistenciais, tá? Eu não sei se vocês se lembram, vou começar a brincar aqui com vocês, tá, gente? Não sei se vocês se lembram, mas a Seguridade Social, ela é composta por 3 institutos, né? Vou colocar aqui, tá? Pra gente ilustrar e para eu brincar um pouquinho com vocês. A Seguridade Social, ela é composta por 3 institutos, certo? O primeiro instituto é Previdência. Aliás, deixa eu voltar aqui. Tô quibando, galera, calma aí. Ainda tô aprendendo a usar isso aqui. Seguridade Social, ela tem 3 institutos, não é isso? Que é aquele mnemônico que eu falei para vocês, do PAS. Previdência Social, né? O segundo, assistência social. E o terceiro, saúde, não é isso? Então, a gente viu aqui, galera, a gente tá terminando a parte da Previdência Social, vendo todos os benefícios previdenciários. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa assistência social, um benefício chamado BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada. E com relação à saúde, a gente já tinha visto que a saúde é direito de todos, dever do Estado, né? A assistência e a saúde são 2 instrumentos que não necessitam de contribuição. Toda a sociedade, todo cidadão tem direito a usufruir, né? A assistência quando a gente se enquadre e necessite dela. A saúde é direito de todos. Já a previdência social, a gente viu que a previdência precisa ser contributiva para que eu faça parte, que eu possa usufruir dessa previdência social aqui. Eu vou ter que contribuir para o sistema para usufruir justamente desses benefícios que estamos conversando ao longo de 3 aulas, eu acho, não é isso? Então, vamos finalizar com o último auxílio que é cabível aos dependentes. A gente viu todos os auxílios que cabem para o contribuinte. E agora, no último vídeo, a gente viu pensão por morte, que é para o dependente, e agora vamos finalizar com o auxílio reclusão, que é mais um benefício cabível ao dependente, né? O auxílio reclusão, eu não tenho muito o que falar para vocês, porque a gente sabe que é um auxílio que é pago ao dependente, né? Do contribuinte lá, que foi, deixa eu ver se eu minimizo aqui, galera, tá atrapalhando isso. Que foi recluso, que foi detido ao sistema carcerário, né? Ele exige um mínimo de contribuição, a gente viu naquela tabela lá. Ele é de caráter contributivo, certo? Tá aqui, ó, vou destacar para vocês, é de caráter contributivo, normal, benefício normalzinho, contributivo igual a qualquer outro benefício da Previdência.
A filiação obrigatória também aqui, ó, tá? E a gente precisa ter o mínimo de 24 contribuições, tá? Contribuições. É o quantitativo mínimo que esse contribuinte tem que, né, levar para a Previdência, contribuir com a Previdência, para que ele seja liberado na hora de uma detenção, né, de uma reclusão aí do beneficiário, e a sua família possa ter direito a usufruir, né? Agora, existem outros requisitos também, galerinha. Outro requisito que esse auxílio reclusão, ele pede para que a gente observe é que o contribuinte tem que ser de baixa renda. Aqui, ó, não ficou tão legal, deixa eu desfazer e fazer de novo. Eu também tô me divertindo aqui, tá, galera? Tô adorando gravar aula nesse sisteminha aqui. Olha só que legal. Só tô sentindo a falta de vocês, claro. Ainda não ficou bom. Deixa eu puxar mais de cima. Mas tô me divertindo aqui. Já que não tem vocês, a gente tem que se divertir de alguma forma, né? Aí tá aqui, ó, baixa renda, tá? A gente viu também na pensão por morte que, no salário família, aliás, que para receber esse salário família também tem que ser baixa renda. E a gente viu que de quanto seria essa renda para se enquadrar como baixa renda. O contribuinte tem que ter uma renda igual ou inferior a esse valor que está aqui na tela. Olha só, vou fazer mais uma brincadeirinha. Eu vou grifar, ó, R$ 1.364,43 é o valor para se enquadrar como baixa renda, para o contribuinte para se enquadrar como baixa renda. E na hora da sua reclusão ao sistema carcerário, ele tem que ter feito o mínimo de 24, aqui ó, 24 contribuições, certo? Se ele não tiver feito o mínimo de 24 contribuições, ele não vai poder ter direito a usufruir desse benefício, tá bom? Então, primeiro de tudo, é um benefício que é contributivo de qualquer forma. É obrigatório que a gente faça, sim. O contribuinte, para ter direito a esse auxílio reclusão, né, para que a sua família faça jus ao auxílio reclusão, ele tem que ser de baixa renda, ele tem que ter, e aí a renda que é considerada como baixa renda é essa aqui que está na tela, tá? E tem que ter feito no mínimo 24 contribuições, tá? Esses são alguns requisitos limitadores para que a gente possa usufruir do auxílio reclusão, tá bom? Aí vamos seguindo aqui. Deixa eu trocar, tal. Vamos lá, vamos seguir. Tenho que voltar para desfazer, galera, tudo que eu fiz aqui, senão vai para o próximo slide, tá? E aí a gente prejudica, né, a apresentação, ok? Então, vamos lá. Como é que é feito o cálculo? Lembram do cálculo da pensão por morte que eu expliquei na última aula? Aqui também é feito aquele cálculo, certo? Os 50% como parte fixa, mais 10% por cada dependente, ok? E esse valor do auxílio reclusão, ele tem uma particularidade diferente da pensão por morte. Ele não pode passar do valor de um salário mínimo. A gente vai aplicar aquela tabelinha, se passar do salário mínimo, reduz para o salário mínimo. Então, ou seja, nem precisava a lei falar, né, que era aplicável a contagem, né, o cálculo seria igual à pensão por morte, porque aqui não pode exceder, tá aqui, ó, galera, deixa eu marcar aqui para vocês, não pode exceder o valor de um salário mínimo por mês. Deixa eu ver, destacar aqui, ó, salário mínimo, tá? Então, é o máximo, não pode exceder ao valor de um salário mínimo, e também a gente sabe que é um benefício que não pode ser pago no valor inferior a um salário mínimo. Então, ou seja, é um salário mínimo que tem que ser pago, né? A lei disse que era igual à pensão por morte, mas no final, o valor que deve ser pago a título de auxílio reclusão é o valor de um salário mínimo. Gente, se vocês escutarem algum latido, zoadinha de patinha, que meu cachorrinho tá aqui do meu lado, tá? Eu não tenho como prender o bichinho. E aí ele tá aqui ajudando a gente nessa aula. Junto com a gente nessa aula, tá bom? Então, se vocês escutarem alguma zoada aí, desconsiderem que é esse bichinho aqui que tá com a gente na aula de hoje, tá bom? Então tá, o valor é um salário mínimo, certo? Para ser pago. Agora, como é que esse dependente vai receber?
esse valor. Quem são os dependentes? A gente viu que tem aquelas 3 classes. Primeira classe, segunda classe e terceira classe. Primeira classe está o cônjuge, companheiro e filhos, até 21 anos, ou inválido, a gente já sabe disso. Se for inválido, não tem essa limitação de idade. Temos a segunda classe, que só vai receber esse benefício se a primeira classe não existir. Então, essa segunda classe são os pais. E a terceira classe, só se a primeira ou segunda não existirem, que eles vão receber, né? A gente sabe disso, que elas são classes exclusivas. Uma vai excluindo a outra, são excludentes, aliás. Uma vai excluindo a outra. E aí, a terceira classe são os irmãos até 21 anos também, ou se for inválido, né? Até enquanto durar essa invalidez, se for portador de deficiência física, vai receber pro resto da vida, tá bom? Resto da vida não, sem essa limitação de idade, né? Igual o irmão até 21 anos ou o filho até 21 anos. Aí, pro cônjuge ou companheiro, existem umas regrinhas igual à pensão por morte. Lembra daquela tabela progressiva pro cônjuge ou companheiro, companheira, né? Vocês lembram da tabelinha? Aqui também não é diferente. Só que aqui a gente não vai observar aquele critério de tempo de contribuição. Aqui não tem que ter aquelas 18 contribuições, tá? Aqui não tem esse limitativo. Aqui ele diz que é por tempo de casamento, de relacionamento, de união estável, ok? Então ele diz aqui, ó, na letra A, que se o casamento ou união estável se iniciar em menos de 2 anos, aí qual é o marco que a gente tem que ter como o marco inicial da contagem desses 2 anos? É o marco da prisão. Então, a partir do momento que ele foi preso, olhando-se para trás, quanto tempo de relacionamento esse contribuinte tinha com seu cônjuge, com seu companheiro? Então, é menos de 2 anos, foi preso. Ele estava com essa pessoa há 1 ano só, por exemplo. Essa pessoa, cônjuge ou companheiro, que vive casado legalmente ou em união estável, vai ter uma duração de 4 meses para receber este benefício, este auxílio reclusão. Deu para entender? Então, é um requisito limitador também, tá? E que ele se baseia no tempo de relacionamento. Menos de 2 anos, receber apenas 4 meses. Mais de 2 anos, aí como é que a gente vai analisar? A gente vai analisar, gente, igualmente àquela tabelinha da pensão por morte. E aí a gente vai ter que olhar a idade do dependente para ver quanto tempo de duração. Aí vamos dar um exemplo aqui, ó. A idade do dependente poxa, ele é menor de 21 anos, tá? Eu tenho uma cidadã que tinha um relacionamento por mais de 2 anos com aquele camarada que foi detido e que era ele o contribuinte. Então, ela tinha mais de 2 anos, esse é o requisito. Menos de 2 anos vai receber 4 meses só. Mais de 2 anos, aí como é que fica? Eu vou analisar agora a idade do dependente, cônjuge, no caso aqui. Então, ela tinha menos de 21 anos. Quanto tempo de auxílio ela vai receber? 3 anos. Tá vendo aqui? A cônjuge tinha, ou o cônjuge, a mulher foi presa, ela era contribuinte, contribuiu com mais de 24 contribuições, e ela tinha 35 anos. Olha só aqui, ó. 35 está entre 30 e 40 anos, não tá? Então, quanto tempo de contribuição ou quanto tempo de auxílio reclusão ela vai ter direito a receber? 15 anos. Deu para entender? Então, aí tem essa tabela progressiva também. De maneira vitalícia, se o cônjuge tinha 44 anos, a partir de 44 anos. Também a gente tem a tabelinha progressiva igualmente à pensão por morte. Tá bom? E aí a gente vai analisando dessa forma. Espero que tenha ficado claro até agora. Se você não compreendeu, me questione lá no nosso grupo, tá? E a gente vai ter o prazer de explicar de uma outra forma, até você entender. O que não pode a gente ficar com dúvida aqui, tá bom? Então vamos seguir. Aí essa limitação aí é para cônjuge, né? Tá. E para os outros dependentes, como é que fica? Então, para os filhos equiparados, vai ter uma duração até os 21 anos de idade, ó. Salvo se for inválido ou portador de deficiência, aí a gente já viu, estamos cansados de ver, né? Para os pais, tem que comprovar a dependência econômica. E para os irmãos, até 21 anos de idade também. E se for inválido, quando a deficiência não há essa limitação, né, de idade, tá certo? Então, aí a gente já está cansado de saber da mesma forma que os demais benefícios, tá certo? Vamos lá. Aí, regras para solicitação do recebimento da pensão.
Quais são as regrinhas? É o seguinte, você tem um prazo para pedir. Se você deixar de atender esse tempo, você vai deixar de receber a contribuição por mais tempo, o benefício por mais tempo. Como assim, professora? Deixa eu ajeitar os cabelos aqui, gente, que eu tô ainda me adaptando, me enquadrando aqui nessa parada. É bem legal, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Depois eu vou testando aqui para vocês irem vendo. Qual é a regra geral? A partir do momento da prisão daquele contribuinte, o seu dependente tem até 30 dias para fazer essa solicitação do benefício, do auxílio reclusão. E aí, se ele pedir dentro desses 30 dias, o seu benefício vai ser liberado contando-se a partir da data da prisão do camarada, do contribuinte principal lá. Se você é dependente, deixar de pedir, de solicitar esse benefício lá no INSS, na nossa autarquia federal, após esses 30 dias aqui, você vai ter seu pedido atendido da data da prisão retroativamente? Não, mas vai ter seu pedido atendido a partir do requerimento para frente, tá certo? Então, essa é uma regrinha que a gente já viu também nos benefícios da aula passada, que se aplicam também aqui à pensão por morte. Ou seja, se você dependente pediu dentro de 30 dias a partir da data da prisão, você vai receber a partir dessa data, da data da prisão, tá certo? Observando todos os requisitos. Se você deixou para pedir depois desses 30 dias, aí você vai ter o seu benefício liberado da data do requerimento, contando-se da data do requerimento. Deu para entender? Então, mais uma vez, é assim que funciona a legislação previdenciária para efeitos de auxílio reclusão. Ok, galera? Deixa eu voltar para a seta aqui para a gente continuar. Clicar aqui na tela e continuar. Então, ele vai ser pago enquanto o segurado tiver recolhido em regime fechado e desde que não esteja trabalhando, tá? Desde que ele também não esteja trabalhando dentro da prisão. O regime fechado, a característica dele é para penas superiores a 8 anos, ok? Regime aberto, semiaberto, entre 4 a 8 anos e o aberto, penas inferiores a 4 anos, tá? Então, aqui, se ele estiver no regime fechado, ele tem que estar no regime fechado e ainda não está trabalhando para poder os seus dependentes terem direito a receber esse benefício, tá? O auxílio reclusão. Aí, aqui, uma observaçãozinha para vocês. Deixa eu só destacar ela aqui, ó. Vamos lá, destacando essa observação, tá? Antes dessa medida provisória, essa aqui, MP, é uma medida provisória, tá? Antes dessa MP 871/2019, que foi ela que deu origem à Lei da Reforma Previdenciária, não se admitia o pagamento para o regime semiaberto. Hoje, entende-se que paga-se para o regime fechado e para quem está no regime semiaberto também tem o direito de receber. Os dependentes do contribuinte preso no regime semiaberto também vai poder receber, tá? E aí ele facilitou, né? Ele botou para esses dois regimes agora. Antigamente era mais rigoroso, era só para regime fechado. Agora entende-se que pode regime fechado e regime semiaberto também, desde que eles não estejam trabalhando na prisão, desde que eles tenham feito aquela contribuição, o mínimo que é de 24 contribuições, que é o que a legislação prevê, para que os contribuintes tenham direito, os dependentes, né, desse contribuinte tenham direito a receber, tá certo? Então, é assim que funciona, ok? Deixa eu te fazendo aqui o que a gente fez e vamos para o próximo slide, tá? Ó, agora, engraçado, porque o segurado mesmo, que é aquele que está recluso, que está lá na cadeia, que está lá na penitenciária, ele não terá direito aos benefícios, ó, auxílio-doença, deixa eu gravar, auxílio-doença, não vai ter direito a salário maternidade, se for no caso da mulher, né, que estiver presa, aposentadoria, mas ó, somente enquanto o auxílio reclusão estiver sendo pago aos dependentes, ok? E também não vai ter direito a receber pensão por morte. Se ele se enquadrar como um dependente, o camarada está preso, o pai dele faleceu e ele tinha direito a receber essa pensão por morte, mas durante o tempo que ele estiver detido, ele não vai poder fazer jus a esse benefício. Deu para entender? Então, esse slide aqui, a gente está falando de quem?
da figura do segurado e não dos seus dependentes, tá? Eu tô falando do camarada realmente que está lá na penitenciária, que está detido. Aquele camarada que era o contribuinte e que está detido não vai poder usufruir desses auxílios aqui, desses benefícios aqui que estão na tela, porque a legislação assim proíbe, tá bom? E é isso. Se ficou com alguma dúvida, por favor, vão questionando aí. Mas eu acho que tá bem claro. Não tem muito que a gente ficar elucubrando aqui, né? Então, vamos passar, tá? Deixa eu tocar no slide, vamos lá. Aí, uma curiosidade, ó, que eu coloquei pra vocês. Eu acho interessantíssimo isso, porque a gente vê volta e meia aí o caso de fuga dessa galera que tá nos presídios, né? E em caso de fuga, como é que fica esse benefício do auxílio reclusão? Ele vai ser automaticamente suspenso. E se o camarada for recolhido, se conseguirem capturá-lo, na sua captura, esse benefício vai ser restabelecido, tá, gente? É mais uma curiosidadezinha aqui, pra gente ficar ciente de como acontecem as coisas aí em caso de fuga do contribuinte, tá? Daquele que está detido lá. E aí a gente encerra a parte dos benefícios previdenciários, falando do último benefício e do benefício que é cabível a um dependente, que é esse auxílio reclusão. E agora a gente realmente entra na parte da assistência social. E vamos falar muito rápido, porque o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o BPC LOAS, que é esse benefício que está aqui, ó, é o número 3 aqui da nossa telinha. Benefício de prestação continuada, tá? Ele foi alvo de várias discussões durante a reforma previdenciária. Queriam modificá-lo, a forma de pagar, o quantitativo, a idade de quem pode receber ou não, tá? Mas terminou que ele ficou como era antes da reforma. Os serviços assistenciais, a gente sabe que eu tenho o serviço social, aqui ó, item 1, serviço social, que é oferecido pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e pelo CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Ambos institutos eu já vi aqui em Altamira, o CRAS e o CREAS, tá? Eles são responsáveis, galera, de fazer o que está aqui no item 2, habilitação e reabilitação profissional e social, que é para aqueles dependentes portadores de... Dependentes não, contribuintes portadores de alguma deficiência física ou mental. Então, eles são responsáveis por atender essa galera. Eles são responsáveis por reabilitar, por colocar no mercado de trabalho esse pessoal que foi detido, que foi recluso ao sistema penitenciário, né? Porque é difícil, você sabe, quando sai da prisão, para você ser realocado no mercado de trabalho, quem vai ter a confiança de colocar um camarada desse para trabalhar no seu estabelecimento, né? Então, esse serviço social ele faz essa reinclusão, essa reinserção do camarada que foi preso para o mercado de trabalho, tá? Esse trabalho de serviço social vai fazer serviços, atendimento psicológico para menores infratores, para menores dependentes de droga, qualquer tipo de droga, seja o álcool, seja pó químico, né? As coisas químicas mais pesadas. Então, eles vão fazer vários tipos de serviço, prestar vários tipos de serviço à sociedade, tá? Tentando trazer um bem-estar social para essa sociedade. E a gente sabe que a parte assistencialista é uma parte que não precisa que quem esteja usufruindo dos serviços dela, né, assistencialista, seja contribuinte. A gente viu que é apenas aquela parte dos benefícios previdenciários da Previdência. Então, assistência e saúde, eles não precisam de contribuição para usufruir, ok? Aí vamos dar uma olhada rápida aqui no benefício de prestação continuada, que é o BPC LOAS, que a gente chama. Essa LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, tá, galerinha? Então, esse benefício, ele vai ser pago para o idoso. A questão aqui é uma questão de idade, tá? A gente sabe que quanto mais a idade for avançando, mais uma debilitação física o nosso corpo vai apresentando, não é isso? Então, entenda-se que um idoso, a partir dos 65 anos, é alguém que necessita realmente de um apoio do Estado. Agora, para que você tenha direito, você é idoso, a partir dos 65 anos, deixa eu deixar grifado aqui também, a partir dos 65 anos aqui, ó, tenha direito a receber esse benefício, tem alguns requisitos que tem que serem atendidos. Primeiro que esse benefício vai ser no valor de um salário mínimo, né?
E segundo, que o camarada tem que viver em estado de miserabilidade. Tem que ser considerado, a gente entende-se miserabilidade como alguém que está abaixo da linha da pobreza, que tem um valor pago, assim, ele pode até receber algum auxílio, ele pode até receber algum valor, mas ele não pode receber um valor acima daqueles 1.300. Entende-se que tem que receber um valor abaixo desses 1.300, tá entendendo? Então, ele tem que viver em situação de miserabilidade. Esse idoso de 65 anos, a partir de 65 anos, tem que viver em miserabilidade, né, perante a sociedade, para poder o Estado dar a ele um salário mínimo. Um salário mínimo, né? Mensal. Dá para quê o salário mínimo? O idoso geralmente toma tanto remédio, precisa de tanta coisa, precisa se alimentar, precisa de remédio, precisa de assistência médica, se deslocar para esses atendimentos médicos, né? Mas, enfim, melhor do que não receber nada, tá? Mas, então, ele vai receber um salário mínimo a partir desses 65 anos de idade. Porém, esse idoso tem que viver em situação de miserabilidade, tá bom? Se ele não viver em situação de miserabilidade, se ele tiver uma renda, uma fonte de renda acima dos 1.300, sei lá, ele não vai poder ter direito a usufruir do benefício da prestação continuada, o BPC, tá bom? O que mais que eu tinha para falar para vocês desse benefício? Por enquanto, acho que é só isso, tá? E aí a gente lembra o seguinte, ele é diferente dos benefícios previdenciários, porque nos benefícios previdenciários, o camarada tem que ter feito uma contribuição para poder ter direito a usufruir. Aqui, o camarada, digamos que ele trabalhou, mas é que ele nunca contribuiu. E ele chegou nos 65 anos de idade dele lá, ele precisa continuar sobrevivendo, né? E aí o Estado, assistencialmente, prestando uma assistência para esse camarada que vive em estado de miserabilidade, que tem uma idade avançada, que não pode voltar ao mercado de trabalho, o Estado digamos assim, se motivou a proteger esse camarada que está em extrema situação de vulnerabilidade, ok, galera? Então, por isso que é essa motivação aí de ser pago esse benefício assistencialista, a pessoa que tem uma idade superior a partir dos 65 anos, né, de 65 anos em diante, que viva em estágio de miserabilidade perante a sociedade, tá bom? Curiosidade é que, se ele receber algum benefício previdenciário, ele não vai ter direito a receber o BPC, tá? Então, para receber o BPC, o camarada ele não pode receber nenhum benefício da Previdência, ok? Ele tem que viver em situação de miserabilidade e não ser beneficiário do regime geral de Previdência Social, do RGPS, ok? O que mais? Aí, terminamos a parte geralzona, falando sobre todos os benefícios, tanto benefícios previdenciários como benefícios assistencialistas da assistência social. E agora a gente vai ver como é que ocorre esse recolhimento. Como é que a classe empregadora recolhe? Né? Quanto que ela recolhe? Quais são as alíquotas? Quanto que eu, contribuinte individual, tenho que recolher em cima do meu salário de contribuição? Né? Então, agora, para o pessoal da administração, é um tema extremamente importante. E extremamente importante esse tema quando a gente falar das empresas, tá? Porque vocês vão ter que fazer, vocês são o suporte da empresa, né? Vocês vão administrar essa empresa e vocês têm que saber quanto essa empresa vai ter de gasto. Ela precisa pagar, o que é que ela precisa pagar? Você tem que saber quanto precisa, o que é que a empresa precisa pagar. Então, você tem que saber quais são as cotas da empresa com relação aos serviços que ela usufrui dos seus empregados, ou de quem preste algum serviço para ela, né, de maneira avulsa, de maneira autônoma. Como é que é isso, né? Então, a gente vai começar falando aqui, galerinha, da cota paga pelos empregadores, que é o que a gente chama de cota patronal. Estão vendo aqui na tela de amarelo? Cota patronal. O empregador, na sua empresa, ele recolhe para o sistema de 4 formas, em cima de 4 itens na sua empresa. Essa contribuição social vai ser feita em forma, aqui, ó, na forma sobre, né, a folha de salário. Deixa eu achar uma coisinha aqui para a gente brincar. Ela vai aqui, ó. Primeiro sobre a folha de salário. 2, sobre a receita da empresa. 3, sobre o faturamento da empresa. E 4, sobre o lucro.
Agora, reparem bem aqui comigo que eu coloquei em destaque, meio azuladozinho, o item 1, folha de salário. Essa folha de salário aqui, eu coloquei em destaque, porque essa folha de salário, que for recolhido da folha de salário, vai diretamente para o sistema previdenciário. Então, lembrando que Seguridade Social é formada pelo mnemônico PAS. Né? Isso eu vou botar em maiúsculo. Previdência, assistência e saúde. Aqui, deixa eu ver se eu acho uma setinha. Tem uma setinha bem bacana aqui, galera, essa setinha. Não, essa. Aqui, a folha de salário vai ser recolhida, vai ser digamos assim, recolhida e entregue diretamente para a Previdência Social. Apenas para a Previdência. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, ó, só no P, tá? Apenas a Previdência Social. Agora, esses outros aqui, ó, sobre a contribuição social sobre a receita da empresa, contribuição social sobre o faturamento da empresa, contribuição social sobre o lucro da empresa, eles vão ser recolhidos e vão, sabe para onde? Para Seguridade como um todo. E aí eu vou fazer outra bola aqui, eu tô embolando tudo. Será que vocês estão entendendo, gente? Vou fazer um quadrado agora, ó. Vou botar pegando PAS, Previdência, Assistência e Saúde e dizendo para vocês que a receita, a contribuição sobre a receita, sobre o faturamento e sobre o lucro vai direto para a Seguridade como um todo. E aí a própria Seguridade, o próprio sistema de Seguridade Social é que vai distribuir os recursos advindos desses 3 itens aqui da empresa e vão realocar esses recursos para a parte que mais necessite. Agora, quando eu falo de folha de salário, a folha de salário ela tem que ser obrigatoriamente somente empregada na Previdência Social. Sou eu que estou dizendo isso? Claro que não. Eu estou até saindo da frente aqui, porque eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás, ó. Oi, pra cá, pra cá, pra cá. Mapinha do nosso Brasil. Mapinha Mundi, né? Mapa Mundi, mas aqui tá o nosso paizinho, tá? Aqui atrás. Então, a contribuição que é feita sobre a folha de salário, ela vai ser empregada exclusivamente para a Previdência Social. Agora, a contribuição que você tira, que o Estado recebe sobre a receita, faturamento e lucro, vai para a Seguridade como um todo. Deu para entender? É assim que funciona esse recolhimento. Agora, vamos dar uma olhada. Quais são as cotas? De quanto é essa cota? Né? Essa cota patronal? Vamos dar uma olhada aqui agora, né? Ó, sobre a folha, a gente vai analisar somente a folha de salário, porque é o que vai interessar para a gente, que vai diretamente para o regime previdenciário, né? Na Previdência Social. Se for uma folha de salário em cima dos empregados e avulsos da empresa, que prestou serviço para a empresa lá, empregado e avulso, a gente já sabe a diferença de um e de outro, né? Esse empregador, ele vai contribuir com 20% dessa folha de salário, mais o seguro de acidente do trabalho, ó, que é o SAT, tá? Então, ele vai contribuir com 20% mais o SAT. Ele vai pagar um seguro que vai vir a ajudar ao seu empregado ou ao seu avulso na empresa em caso de acidente do trabalho. Agora, se um contribuinte individual, eu, advogada, prestar um serviço para uma empresa, um serviço jurídico, tá? Ele vai ter que me remunerar aquele mês lá. Ele vai também fazer esse recolhimento? Vai. Mas a diferença é que ele vai fazer esse recolhimento no valor de uma alíquota de 20% sobre o serviço que me foi pago, menos o SAT. Ele não vai pagar SAT para mim, porque eu não sou uma empregada, não trabalho com habitualidade para ele. Eu prestei um serviço esporádico. Deu para entender? Então, quando a gente fala de folha de salário que é paga pelo empregador, a gente tem que observar quem são os trabalhadores aos quais estão sendo tirada essa contribuição social, em cima dessa contribuição social que está sendo tirada. Se for um empregado e avulso, vai ser 20% de tudo que eles receberam, mais um valorzinho pequeno, uma alíquota que a gente chama de seguro de acidente do trabalho. Se for um contribuinte individual, ele vai fazer o recolhimento também desse contribuinte individual
e vai gerar o valor para o sistema, para o Estado, vai pagar para o Estado. E esse contribuinte individual não vai ter direito de ter o recolhimento do seguro do acidente do trabalho, que é o SAT, tá? Porque foi um serviço esporádico, mas mesmo assim, esse serviço que foi pago ao contribuinte individual, ele vai gerar uma onerosidade para a empresa e ela vai ter que recolher a contribuição social também para o Estado. Deu para entender como é que funciona? Quando a gente fala de folha de salário, a gente pensa em empregado e avulso e contribuintes individuais, certo? Vamos passando aqui, a gente vai analisar. Sim, aí aqui tem uma diferença quando a gente fala de contribuição do empregador para contribuição dos contribuintes, né? O contribuinte individual, para o empregado, para o avulso, para o doméstico, tá? Porque aqui os 20% em cima da folha de salário não vai respeitar o teto mínimo e máximo do RGPS. O RGPS tem um teto mínimo e um teto máximo que chega a um valor de 5 mil e pouco. Se a empresa fez um pagamento para os seus empregados no valor de 20 milhões, a empresa é uma empresa mega grande, né? Tem um faturamento incrível, ela pagou 20 milhões de folha de salário. Ela vai ter uma limitação para recolhimento de contribuição social? Não. Ela vai recolher 20% mais o SAT em cima dos 20 milhões no todo, no geral. Diferentemente dos empregados, que eles têm que observar o teto de contribuição da Previdência Social. Mas quando a gente chegar mais para frente, a gente vai entender melhor isso aqui que eu estou dizendo. Só fiquem com essa informação na cabeça para quando chegar mais para frente eu poder falar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui. O que mais? Aqui, gente, o microempreendedor individual, o MEI, né, pequenas empresas e tal, eles contribuem com aqueles 20%? Não, porque senão o Estado ele não estaria, digamos assim, fomentando a atividade dos pequenos, né, empresários e estaria dificultando em si a atividade, dificultando a economia como um todo. Então, o microempreendedor individual ele tem vários incentivos estatais e, entre eles, a gente tem uma alíquota menor que uma empresa normal ela contribui para a Previdência. A alíquota é 3%. Eita, que minha bolinha ficou horrorosa, gente. Tô me adaptando ainda aqui, ó. Deixa eu puxar de novo, puxar mais de cima, ó. Tem 3%, ela vai pagar 3% sobre o salário de contribuição daquele trabalhador que esteja a seu serviço. A gente sabe que o MEI pode ter um único trabalhador, né, registrado lá, que a lei permite. Então, ela vai pagar 3% apenas de contribuição social desse trabalhador, tá? Porque lembrando, galera, o que é que acontece aqui? Acontece que, para o empregado e para o avulso, as próprias empresas, recolhem a contribuição social desses camaradas, desses indivíduos. Então, não é preciso que eles recolham mais uma vez individualmente a empresa. Deu para entender? Então, o empregado, ele vai, digamos assim, ele vai ter essa bonificação, né, da empresa recolher a contribuição social desse empregado, desse avulso, desse trabalhador, sem que ele precise fazer o recolhimento mais uma vez, tá certo? Então, tá aqui, o microempreendedor individual, ele vai pagar 3% em cima da contribuição do salário, né, que ele paga do seu trabalhador, daquele único trabalhador que ele tem com ele lá, tá? Que lhe é permitido, certo? O que mais? Deixa eu passar. Toda vez eu esqueço de ir nessa seta, gente. A pessoa tá usando um negócio novo, né? Ela tem que se adaptando. Aí, vamos lá para os casos específicos, ó. Eu tenho o empregador doméstico. O empregador doméstico, lembrando que ele recolhe a alíquota aí do seu empregado doméstico no E-Social, o simples doméstico que a gente chama, né? Mas aí, para detalhar apenas a contribuição social, eu tô colocando destacado aqui, porque lá na frente eu vou mostrar o simples, ó, esse aqui para vocês. Isso aqui é tudo que tá lá no simples, no E-Social, que é pago pelo empregador doméstico, tá? Mas aí eu coloquei somente o que interessa pra gente aqui nesse início, que é a alíquota da contribuição social, tá? A gente tá analisando a Previdência, né? Então, a gente tá vendo a contribuição social. Então, a alíquota quanto é? De quanto é aqui, ó? 8% mais 0,8% de SAT, de auxílio como é, minha gente? Do auxílio do trabalho, né?
para dar uma segurança para o trabalhador se ele sofrer algum acidente. E aí ele vai recolher a alíquota de 8,8%, porque é 8% do empregador doméstico mais 0,8% de SAT, né? Na agroindústria, essa alíquota vai ser de quanto? Vai ser menor, justamente para fomentar também a agroindústria no país, né? O país ele sobrevive de exportações de commodities, né, de gêneros alimentícios, né? Então, para ter esse incentivo, a alíquota também é menor. É 2,5% da receita bruta de comercialização. E mais 0,1% de SAT. E ficando uma alíquota total de 2,6%, tá? Então, a alíquota do pessoal da agroindústria, que é paga pela agroindústria, dos seus trabalhadores, dos seus empregados, é justamente uma alíquota de 2,6%, tá certo? Deixa eu ir desfazendo aqui. Seguro de acidente do trabalho. Gente, a palavra seguro fugiu da minha mente, né, agora. Tá, então, SAT é seguro de acidente do trabalho, tá? Já tinha falado lá atrás, né? E às vezes a palavra some na hora que você quer falar. Aí tá aqui. Como é que é feita a contribuição da galera que é empregada doméstica, empregado doméstico e avulso? A partir de agora a gente vai analisar as contribuições do trabalhador. Embora a gente saiba que o empregado, a sua própria alíquota, quem recolhe é o empregador. O avulso também, tá bom? É o empregador que vai fazer esse recolhimento aí da folha de salário, tá? Mas tá aqui, de todo jeito, depois da reforma previdenciária, antes da reforma, a gente tinha apenas 3 alíquotas. A gente tinha aqui, deixa eu escrever aqui para vocês, a gente tinha 8%, a gente tinha 9%, o 9 não saiu, 9%, e a gente tinha 11%, dependendo da faixa salarial, certo? Daquele empregado, daquele doméstico, daquele avulso. Porém, o que acontece? Depois da reforma previdenciária, eles trouxeram 4 faixas salariais aqui. Deixa eu numerar essas 4 faixas. Primeira faixa salarial, até R$ 998. Agora, isso aqui é muito surreal. Por quê? Porque hoje ninguém pode receber um valor abaixo do salário mínimo, ok? A não ser aqueles trabalhos intermitentes, porque é um trabalho que é pago na proporcionalidade do trabalho. Se for em dia, se for em hora, mas o cálculo é feito em cima do salário mínimo, ou se o camarada ganhar mais, os empregados que a empresa tiver que ganhar mais, vai ser feito o cálculo naquele valor lá, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. Então, faixa salarial 1 até R$ 998. Quanto de alíquota, deixa eu voltar aqui, quanto de alíquota incide nesses R$ 998? Uma alíquota de 7,5%. Tá? Então, você tem que observar a faixa salarial para você saber qual é a alíquota correspondente. Na 2, a faixa salarial de R$ 998,01 até R$ 2.000. Qual é a alíquota? A alíquota é de 9%. Se a faixa salarial 3 aqui, R$ 2.000,01 até R$ 3.000, a alíquota é de 12%. E assim, na quarta faixa aqui, de R$ 3.000,01 até R$ 5.839,45, que é o teto máximo do RGPS, então a faixa de alíquota será de 14%. Isso foi uma modificação que aconteceu depois da reforma previdenciária, tá? Inseriram essas 4 alíquotas aí, ok? Então, aqui embaixo que eu coloquei para vocês era antes da reforma, tá? 8, 9 ou 11%, dependendo da faixa salarial também. Então, eram só 3 faixas salariais que existiam antes. E aí, cada faixa dessa, a alíquota ia sendo progressiva. Ganhou mais, paga mais, contribui mais, né? Então, a gente sabe disso. A gente até viu os princípios previdenciários com relação a isso, ok? Mas aí, depois da reforma, dividiram-se em 4 faixas salariais aí, a gente tem que observar. Conforme a faixa salarial, a gente tem que ver qual é a alíquota que corresponde, tá certo? É assim que funciona para o empregado, o doméstico e o avulso, tá? Deixa eu desfazer aqui para a gente passar.
Aí aqui, quando é que o doméstico vai recolher sozinho? Ele vai recolher sozinho quando o seu empregador não faça o recolhimento. Então, ele vai lá e sozinho vai fazer esse recolhimento. Para o empregado é a mesma coisa, só que para o empregado e o avulso, a lei obriga que a empresa faça o recolhimento deles, tá certo? Tem que ser feito. Se não fizer, a empresa paga multa. Mas o empregado pode ir lá sozinho fazer esse recolhimento também, se a empresa não estiver fazendo, tá bom? Ele não perdeu o direito a usufruir dos benefícios previdenciários aí. E se for descoberto que a empresa não está fazendo esse recolhimento, na hora que o empregado colocar na justiça, esse tempo que o empregado trabalhou, efetivamente a empresa vai continuar como sendo tempo de contribuição normalmente, tá? E a empresa vai ter que pagar ao sistema previdenciário mais uma multa. Ela paga o que ela deixou de recolher, mais a multa, tá, galera? Então, deixa eu botar aqui pra gente poder passar. As alíquotas agora são essas. Aí a gente vem pro Simples Nacional, né? Pro Simples Nacional não, pro Simples Doméstico, que é pago pelo empregador. Aí a lei, ela não foi, a lei complementar 150, que a gente chama da lei das domésticas, ela não teve alteração por conta dessa reforma previdenciária. Então a lei, ela manteve a mesma redação original até hoje, até agora. Então aqui observem que esse item 1 aqui, o inciso 1 do artigo 34, ele está falando nas alíquotas de 8 a 11. Lembram que são as alíquotas anteriores, 8, 9 ou 11%? Pois é, isso aqui subentende-se que houve uma revogação por conta dessa reforma previdenciária. As alíquotas a serem empregadas aqui são as alíquotas anteriores, tá? 7,5%, deixa eu botar aqui para a gente dar uma analisada. Aqui, ó, 7,5%, 9%, 12% e 14% agora. As alíquotas são essas, e não mais de 8 a 11. Então, por isso que eu coloquei de vermelho, porque a lei ela manteve essa redação original, mas a gente tem que saber que isso aqui agora são aplicáveis a esse simples doméstico, as novas alíquotas de acordo com a reforma previdenciária, ok? Aí aqui tem as outras considerações, as outras alíquotas que o empregador doméstico também faz. Aqui, ó, deixa eu botar aqui numerando, né? É a contribuição social, né, do empregado doméstico, que agora são aquelas alíquotas de 7,5%, 14%, tá? 12%, 14%. 8% aqui de contribuição patronal, porque além dele fazer a contribuição do empregado, ele tem que fazer a sua própria contribuição, tá? Aí ele faz isso junto com aquele 0,8% de SAT que eu falei para vocês lá atrás. Então dá 8,8%. Mais, deixa eu botar aqui, mais o 4%. 8% aqui, ó, de recolhimento para o FGTS, certo? Mais 3,2% de indenização compensatória. A indenização compensatória aqui é paga mês a mês, ó, tá vendo? Por mais que o camarada não tenha sido dispensado do trabalho, há essa proteção prévia por parte da legislação para que o empregador ele realmente recolha isso aí para proteger o empregado na hora de uma dispensa sem justa causa, tá? E o item 6 é o imposto sobre a renda. O empregador também paga isso aí para o seu doméstico, ok? Então, isso aí que eu estou apresentando para vocês na telinha é o simples doméstico. Lembrando-se que esse item 1 aí, as alíquotas foram alteradas conforme a reforma previdenciária, tá? E as alíquotas agora são em 4 faixas salariais. Antes era 8, 11, 8, 9 ou 11. Agora são 7,5%, 9%, 12% e 14%, de acordo com a faixa salarial. E como eu estou mostrando para vocês aí na telinha, tá certo? E aí vamos para o contribuinte individual e para o facultativo. Como é que eles recolhem, né? Se ele prestar serviço para uma grande empresa, a empresa faz o recolhimento dele. Mas, no geral, o contribuinte individual ele paga sozinho mesmo o sistema. Ele tem que procurar o sistema e fazer o seu recolhimento. O facultativo também e o segurado especial também. Eles são 3 classes que tem que procurar o sistema para que eles mesmos, por eles próprios, possam fazer esse recolhimento, tá? Então, quanto é a alíquota? Para o contribuinte individual e para o facultativo, a regra geral aqui, deixa eu botar para vocês uma aqui, ó, essa regrinha geral, que é no valor de 20% sobre os seus ganhos habituais, sobre os seus ganhos, tá? 2. Aqui, 2.
Ele vai para 1 de novo, gente. Eu tinha que ter feito a marcação logo toda antes. Deixa eu fazer aqui, ó. Peraí, fazer a marcação logo para depois a gente falando. Então, a regra geral é essa 1 aqui. Contribuinte individual e o facultativo recolhem 20% em cima dos seus ganhos habituais para o sistema previdenciário. A regra excessiva é essa 2 aqui, no valor de 11%. Só que o que é que eu botei em destaque aqui para vocês? Que é para o caso deles optarem fazer uma contribuição e não ter aposentadoria por tempo de contribuição. Só que qual é a sacada que a gente vai ter que esperar a legislação se pronunciar ainda? Porque a reforma previdenciária, vocês lembram que eu falei para vocês em sala de aula? Que ela transformou essa aposentadoria por tempo de contribuição juntamente com a aposentadoria por idade em um único tipo de aposentadoria. Lembram-se disso? Então, assim, agora a gente vai ter que observar, porque a legislação antiga é essa que eu tô com ela aqui. Ela não foi alterada pelas novidades que vieram na reforma previdenciária. Então, a gente vai ter que esperar. Eu acho que essa aposentadoria aqui, somente por tempo de contribuição, ela vai ser acrescentada também a por idade. Né? Igual como é agora, a gente tem as duas aposentadorias por contribuição e por idade, estão juntas aí agora em um único tipo de aposentadoria. Só que a legislação antiga está aí, ela só mostra por tempo de contribuição. Então eu acho que mais para frente a legislação deve vir a alterar isso aí, para falar que eu acho que vai cair por terra esse direito de você contribuir sem poder se aposentar por tempo de contribuição, deve cair por terra, porque agora a gente tem que analisar os dois requisitos em conjunto, tanto por tempo de contribuição como por idade. Então, eu acho que isso aqui deve deixar, deixa eu ver qual a marcação que eu posso fazer aqui, ó. Deve deixar de existir, tá? Isso aqui eu acho que não vai mais existir, essa limitação aqui, e vamos ver o que é que vai ser feito com essa alíquota aqui, tá? Isso a gente tem que realmente aguardar, porque a reforma trouxe várias mudanças na Constituição Federal e tudo, mas a legislação previdenciária em si não foi alterada ainda. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar daqui para frente. O 3, eu não vou ter como marcar lá mais, mas tá aqui, o 3. 5% para quem for contribuinte individual, MEI, microempreendedor individual, ele vai pagar apenas 5%. Por que uma alíquota tão baixa? Para incentivar que essas pequenas empresas elas existam em maior número na sociedade, tá? Para aquecer a economia, para incentivar o pequeno negócio mesmo. Então, por isso que a alíquota é pequena, é menor, tá? E 5% para facultativo que seja de baixa renda. A gente já sabe quem é que pode se enquadrar de baixa renda, aquele valor lá de 1.300 e pouco, ganhou aquilo ali, daquilo ali para baixo é baixa renda, então vai ter direito a fazer a contribuição para a Previdência e a alíquota é menor. É óbvio por quê, né? Porque o camarada está numa situação de mais vulnerabilidade, de mais pobreza, que se ele não fosse de baixa renda. Isso é óbvio, né? Não precisa nem estar falando muito isso. E aí o segurado especial, gente. Quanto que o segurado especial vai recolher? O segurado especial ele vai recolher uma alíquota de 1,2% da produção vendida. Da produção vendida. 1,2% da produção vendida, tá? O segurado especial é aquele camarada que a gente viu que trabalha em economia de subsistência, tá? Com gêneros, digamos assim, alimentícios, com plantação em si, para sua própria sobrevivência, né? Então, ele recolhe também uma alíquota bem baixinha e só vai fazer o recolhimento de maneira especial quando ele tiver uma venda dessa produção, né? Ele tira o dele para sobrevivência e o excedente ele vende. Então, o que ele vendeu, o que ele conseguir produzir para venda, ele vai pagar 1,2% em cima do que ele ganhou com essa venda aí, ok? E por fim, a gente traz aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês um quadrinho resumindo todas essas alíquotas aí que eu mostrei para vocês ao longo dessa aula, tá? E aí vocês vão ter a oportunidade de olhar com calma, tá aqui, o empregado, o doméstico e o avulso, é o EDA, aquela cara, eu vou até colocar aqui de novo. Já falei dela para vocês no vídeo anterior, mas são os mais vulneráveis dentro dos contribuintes existentes, né? A gente sabe que os contribuintes obrigatórios são de 5 espécies. Quem são eles? Queria escutar vocês respondendo agora, tá? Eu vou falar para vocês. Então, eu tenho contribuinte individual, eu tenho avulso, eu tenho doméstico, eu tenho empregado e eu tenho segurado especial. Então, dentro desses 5 aqui obrigatórios, eu tenho o empregado,
eu tenho o doméstico e eu tenho o avulso. Esses 3 são considerados mais vulneráveis para a lei previdenciária, para o Estado, para o sistema previdenciário como um todo, tá? Então, o EDA, ele vai fazer a sua contribuição em cima dessas alíquotas, que são alíquotas novas, que já vieram para a gente aí a título de reforma previdenciária. O cálculo é em cima do salário de contribuição, não tem como ser diferente, né? Tô toda vaidosa aqui, minha gente, só me ajustando aqui na tela, porque eu consigo me ver, né? Tô aqui só na vaidade. Aí tem o contribuinte individual, a contribuição normal e o facultativo, a gente viu agora há pouco, que é 20%. Se o individual e o facultativo optarem por uma aposentadoria sem ter aposentadoria por tempo de contribuição, que a gente viu que tem que ver como é que vai ficar, porque agora essa aposentadoria está junto com outro requisito, que é a idade. Então, a lei antiga, ela dizia... A lei antiga não, a lei em vigor, né? Ela diz que é 11% alíquota, mas aqui eu faço aquela ressalva que a gente tem que esperar para ver como é que a legislação vai ficar daqui para frente, por conta dessa alteração que houve na aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, que elas foram unificadas, né? Antes elas eram 2, agora foram unificadas, tá? O individual MEI, ele recolhe quanto? 5%. O facultativo de baixa renda recolhe também 5%, por tudo que eu já expliquei anteriormente, e o segurado especial 1,2% da produção vendida, ok, galera? Espero de coração que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Espero que o áudio tenha ficado bom, né, para que vocês realmente compreendam aqui o que foi posto para vocês, tá bom? E espero ter sido bem didática, objetiva, ao ponto que eu queria chegar com vocês aqui, tá? Então, encerramos a nossa última aula, nosso conteúdo. Vou enviar para vocês à noite, mais tarde, para que vocês tenham acesso a ele e a partir do momento que vocês assistirem essa aula, vocês podem me questionar, perguntar se ficou alguma dúvida, ok, galerinha? Então, um beijo grande em vocês, tá? Forte abraço e queria dizer para vocês que eu morro de saudade de estar ao vivo com vocês e queria dizer também que eu tô aqui o tempo todo pensando no bem de vocês, procurando técnicas de gravação de aula para que o áudio fique bom, para que a aula fique compreensiva, tá? Para que a gente não tenha nenhum prejuízo porque as aulas estão sendo gravadas, tá certo? Então eu tô sempre procurando aqui a melhor inovação. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Tô me divertindo aqui junto aqui com os slides, tá? E preparando o melhor material que eu posso para vocês nessa reta final do bloco, ok, galerinha? Então um beijo enorme, se cuidem, permaneçam na quarentena. Eu tô aqui na minha quarentena, permaneçam também, importantíssimo. Se não tiver como, vocês tiverem que ir trabalhar, beleza, mas leve um álcool em gel, procure estar sempre lavando a mão, procure não estar se abraçando, beijando as pessoas. Cuidado onde vocês pegam, nas maçanetas, na porta, em canetas, em mesa, né? Porque pode ser que o vírus esteja por ali. Então procure estar sempre lavando a sua mão e não ter tanto contato com as outras pessoas, pelo menos por enquanto, né? Depois a gente volta à nossa normalidade, porque a gente sabe que o brasileiro gosta mesmo de se abraçar, dar aquele calor humano, né? Mas se cuidem aí nesse momento de tensão, né, que o nosso país está enfrentando, o mundo está enfrentando essa pandemia aí, tá bom, galera? Então, um beijo bem grande e vamos se comunicando agora através do grupo para a gente poder finalizar o nosso bloco com êxito, tá? Ó, beijão, forte abraço, tá? Beijão em todos.